irmãos queridos, salve, salve, bom dia, boa noite, eu não sei como é que tá aí, boa tarde, estamos juntos aqui na nossa partilha entre irmãos. Você está na comunidade Bom Pastor, junto com a gente, para compartilhar um pouquinho das riquezas da palavra de Deus, da fé da igreja e para inspirar o coração da gente com aquilo que vem do coração do Senhor. Afinal, aquilo que Deus revelou a nós a respeito dele próprio, dos seus planos para a nossa vida, deveria ser motivo de muita inspiração, de muito encorajamento para a gente. Então, vamos nós. Laura Beatriz, tudo beleza? Na alegria, na força do Espírito Santo. Padre Antônio, uma palavrinha, agradecer a Deus o último podcast sobre o coração. Enviei para algumas pessoas, fiquei muito encantada com uma religiosa, missionária da caridade, não precisa dizer o nome, que ela disse assim, muito obrigada. 2 palavras que disseram tudo. Então eu quero assim repercutir a palavra dela para Deus, muito obrigada. Aquilo, o coração é o lugar onde eu me decido por Jesus. Foi bom demais, Padre Antônio. Então, hoje vamos continuar falando de coisas que são necessárias para a gente ter um coração decidido, né? Para exercitar um coração decidido. Hoje a gente vai conversar um pouquinho. Eu sei que você pensou uma palavra especificamente, mas eu vou trocá-la por uma expressão. Bom ânimo. Bom ânimo. Mas a palavra que resume isso, eu acho que é coragem, né? A gente conversar um pouquinho sobre esse ânimo bom que a gente tem que cultivar no coração para que a gente possa ter e manter a nossa decisão por Deus cada dia. E aí fica a pergunta, né, para cada um de nós, como é que está o nosso ânimo, né? Que tipo de ânimo a gente está cultivando na gente hoje? É um bom ânimo, é um ânimo de quem se põe diante da vida com confiança em Deus, com disposição para aprender, arriscar, porque viver sempre comporta riscos, né? Mas ainda assim, acreditando que vale a pena, então a gente vai, a gente tenta. Ou será que a gente está cultivando na gente um mau ânimo, né? Que é o desânimo, né? Aquela impressão de que não adianta nem tentar, porque eu já sei que não vai dar certo mesmo, né? Ou então um medo excessivo, medo de errar, medo de que as coisas saiam errado, medo, sei lá, né? E essas coisas podem acabar impedindo a gente de viver. A vida inclui a possibilidade de que as coisas deem errado, né? Se a gente ficar com muito medo de que as coisas deem errado, a gente abre mão de viver. A vida inclui que a gente possa ter que consertar coisas no caminho, né? Tomei um rumo, mas de repente percebo que não foi o melhor, volto atrás, peço perdão, recomeço. Se a gente tem medo de errar, a gente abre mão de viver e por aí vai, né? Então, medo, se é verdade que num primeiro momento é um sentimento que em algumas horas pode até ser necessário, né? Porque com medo de algumas coisas eu me preservo de perigos, por exemplo. Por outro lado, o medo exagerado, ele pode me impedir de viver. O medo exagerado de sofrer, o medo exagerado de que as coisas deem errado, talvez ele me impeça de tomar a decisão por Deus, talvez ele me impeça de dar os passos que eu preciso. E talvez tenha sido por isso que Jesus disse uma palavra muito interessante, né? Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem perdê-la por causa de mim e do Evangelho, esse vai salvá-la. Então, quando o nosso instinto de preservação é exagerado, quando a gente quer salvar a vida da gente a todo custo, quando a gente tem medo de perder, né? Não posso perder nada, não. A gente tentando salvar a vida, a gente acaba perdendo ela. Por outro lado, quando a gente está disposto a perder a vida por Jesus e pelo Evangelho,
quando a gente tem esse bom ânimo, essa boa disposição, essa coragem para se entregar ao Senhor, aos desafios da vida, aos desafios que a missão da gente traz, a gente acaba ganhando a vida. A gente acaba vivendo a vida e sendo surpreendido por ela e vivendo coisas que talvez a gente sequer imaginava, mas que o nosso bom ânimo, a nossa coragem vai nos levar a viver. Então, hoje eu acho que a gente podia se perguntar um pouquinho como é que está o meu ânimo, que tipo de ânimo eu tenho guardado, eu tenho cultivado dentro de mim. O bom ânimo que a gente pode identificar com essa coragem para viver, para lutar, para começar e, quando for preciso, para recomeçar. Ou o desânimo, que é o medo de perder, o medo de ser ferido, o medo de que as coisas deem errado, e que Jesus diz, olha, se você quiser estar no controle demais, se você quiser salvar a sua vida, se você quiser, não correr risco nenhum de perder coisa nenhuma, você vai acabar perdendo a sua vida por entre os dedos. Então, que tipo de ânimo eu tenho hoje? Eu acho que é uma boa pergunta que a gente podia se fazer, porque disso depende a nossa perseverança na nossa decisão por Deus, ou então a gente acabar voltando atrás e se encolhendo e pronto. Acabar não tendo forças para se decidir por Deus, que é uma decisão às vezes bastante exigente, né? A expressão bom ânimo é bíblica, né, Padre Antônio? É uma palavra de Jesus. O Senhor, nosso Salvador, nos conhece e acho que por nos conhecer é que ele enfatizou, né, declarou e está dizendo hoje para a gente, tende bom ânimo. Porque ele sabe que a gente com certa facilidade perde, né, esse bom ânimo. Então, enquanto o senhor falava, é como se eu pudesse ouvir Jesus dizendo, tá no Evangelho, né? São João, capítulo 16, existem traduções diferentes, né? Então, mas o sentido é o mesmo, né? João 16, 33. Jesus está falando de coisas difíceis que vão vir, né? Separação, e por aí vai, né? A separação que vai acontecer entre ele e os seus discípulos por causa da paixão. E Jesus diz, olha, eu disse essas coisas todas para vocês para que vocês tenham paz em mim. No mundo, há vez de ter aflições, mas tende bom ânimo. Ou então, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Tem muita coisa nessa frase, aí, nessas duas frasezinhas, né? Primeiro, Jesus, se a gente der uma olhadinha acima, a gente vai ver que ele está, de alguma maneira, antecipando, né? A notícia da sua paixão aos discípulos, está dizendo que eles vão se separar por um tempo. Mas Jesus diz assim, olha, eu estou falando essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Então, quando Jesus nos alerta, quando a gente percebe que a vida vai trazer momentos difíceis, talvez momentos de separação com as pessoas que a gente ama, como os apóstolos viveram com Jesus naqueles dias da paixão, quando a gente percebe que coisas complicadas estão chegando, Jesus não quer que a gente duplique os males, ou seja, como a gente fala, né, que a gente sofra por antecedência, né? Jesus quer que a gente caminhe em direção aos desafios da vida, tendo paz nele. Então, primeira escolha que eu devo fazer. Bom, se eu estou percebendo que vem algo complicado pela frente, se eu recebi notícias, como os apóstolos receberam do próprio Jesus, notícias de desafios que vão vir à frente, eu preciso fazer uma escolha. Ou eu vou sofrer duas vezes, vou sofrer agora, pela angústia de como é que vai ser, pelo medo de que essas coisas vão chegar e como é que elas vão me encontrar. Ou então eu vou preparando o meu coração para que ele tenha paz em Jesus. Né? Para que vocês tenham paz em mim, eu digo essas coisas. Mesmo sabendo que as situações
não vão ser do jeitinho que eu tinha planejado, do jeitinho que eu gostaria. Mesmo que eu não tenha controle sobre o que vai vir pela frente, eu posso ter paz em Jesus. Se eu sei que Ele vai comigo, que Ele já conhece as situações, que Ele tem o controle daquilo que eu não posso controlar. Então, talvez seja uma primeira coisa importante, né, para que a gente enfrente os desconhecidos da vida que nos geram medo na alma. Bom, eu não vou ser sequestrado por esse medo, porque mesmo diante do desconhecido, mesmo diante do imprevisível, mesmo diante daquilo que eu não tenho controle, eu tenho paz em Jesus. Ele sabe o que vem pela frente, Ele não vai me deixar viver nada disso sozinho. Então, é preciso que a gente converse com a gente mesmo e que a gente tome uma decisão. Ser sequestrado pelo medo diante do futuro, do desconhecido, ou decidir encontrar paz em Jesus, porque mesmo aquilo que eu não conheço, Ele conhece, Ele controla, Ele está do meu lado. Então, eu não posso decidir sempre o que vai vir pela frente, mas eu posso decidir como é que eu vou ao encontro dessas coisas, né? Eu posso decidir ir ao encontro da vida e das surpresas dela com bom ânimo ou com desânimo. Se eu vou com desânimo, eu já decretei que né, vai ser um desastre, eu não vou conseguir. Se eu vou com bom ânimo, eu vou disposto a enfrentar o que é preciso. Padre Antônio, enquanto o senhor falava, eu dei um pulo, que isso aqui, essa palavra toda, né, João 16, isso foi na noite de quinta-feira. Tá. Cronologicamente foi nas vésperas da paixão. Né? Isso, de fato, né, não aconteceu tirando João. Cada um, né, foi para um lado. Eles viveram isso só na manhã de Pentecostes, né? Depois de 9 dias de oração, aí depois do derramamento, aí eles puderam experimentar isso. Não é isso, Padre Antônio? Na verdade, o risco que a gente corre quando a gente fala, por exemplo, de bom ânimo ou de coragem, é que alguém imagine que isso tem que ser uma coisa que eu tenho que me virar para ter. E aí é um problema, né? Porque não é quando eu estou com medo, não adianta me dizerem coragem. Como é que eu faço para ter? Eu não sei, né? Mas o trabalho do Espírito Santo neles produziu algo que é necessário e que eles não souberam ter. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai encontrar, né, uma expressãozinha que eu acho bonita, né, apesar dela em português ficar esquisita, né, eles anunciavam o evangelho com desassombro. Intrepidez, né? Então, desassombro é uma palavra engraçada, né, porque sem assombração, né, sem medos, sem né, nada dentro deles que os fizesse voltar atrás e se encolher diante dos desafios que eles encontravam. Isso é desassombro, né? Quando eu não estou desassombrado, eu estou assombrado. Ou seja, eu estou carregando dentro de mim fantasmas, sombras, né? Que me fazem me encolher diante da vida. Agora, o único capaz de afugentar essas assombrações aqui dentro, essas sombras aqui dentro, e fazer brilhar uma luz nova em mim, a luz da qual eu vou prosseguir, vou enfrentar os desafios da vida sem me deixar vencer pelo medo ou pelo desânimo, é o Espírito Santo. Então, desassombro, coragem, bom ânimo, são coisas que a gente deve cultivar, mas elas são fruto de um trabalho do Espírito Santo dentro da gente. Então, nada sem o Espírito Santo, né? Não é uma cobrança que Deus nos faz. Tenha coragem, tenha bom ânimo, né? A palavra de Deus é diferente das palavras humanas. As palavras humanas, elas não fazem o que elas dizem, né? Então,
Se alguém me cobra coragem no momento em que eu estou assustado, não adianta nada. A palavra de Deus, ela dá o que ela diz. Então, quando Jesus diz tenha um bom ânimo, ele está dando bom ânimo. Se eu acolho, se eu não acolho, se eu experimento, se eu descanso o meu coração nessa palavra ou não, bom, aí vai ser uma opção que eu vou precisar fazer também. Os apóstolos ainda não tinham tido a revelação de Jesus, eles ainda não tinham passado pela Páscoa, por Pentecostes, então eles não souberam acolher o que Jesus estava dizendo e dando para eles. Quando o Espírito Santo vem, tudo aquilo que Jesus disse, o Espírito Santo recorda e se torna concreto na vida daqueles homens. Então, o desassombro não vai faltar mais. Eles vão ter todo o tempo para poder viver a missão que Jesus tinha para eles e para poder enfrentar os desafios que eles tinham pela frente. E, de fato, isso é algo que sem Deus a gente não consegue. A gente pode se cobrar isso, mas a gente não tem como se dar isso. Quem nos dá esse desassombro, quem nos dá essa coragem, quem nos dá esse bom ânimo é o Espírito Santo que mora na gente. Se a gente confia no trabalho dele, a gente vai junto com ele, né? Eu acho que todos nós conhecemos pessoas, né, que são incríveis, né? A gente costuma imaginar que pessoas incríveis são pessoas que aparecem na internet ou na televisão. Não, né? Mas eu conheço pessoas incríveis que eu encontro assim, né, muitas vezes ao longo do dia, né? Pessoas que enfrentaram coisas tremendas, enfrentaram cheias de ânimo, cheias de bom ânimo, né? Elas foram ao encontro dos desafios crendo que Jesus estava com elas, crendo que não faltaria a misericórdia, a graça de Deus, e enfrentaram. E são pessoas, às vezes, simples, pessoas e que você fica encantado percebendo, nossa, de onde essa pessoa tirou tudo isso, né? Eu acho que essa pergunta, quando a gente percebe algumas coisas e faz essa pergunta, meu Deus, de onde é que saiu isso, né? A gente é surpreendido pela resposta, né? Deus tá fazendo algo nessa vida, né? Deus está fazendo algo nessa pessoa, né? Quando eu era garoto, tinha uma música, você não vai lembrar disso, mas eu não sei se ela tocava em Copacabana não, mas na minha palavra que tocava. Era uma música que dizia assim, que sabedoria é essa que vem do meu povo, é o Espírito Santo agindo de novo. Ai, né? Então, que sabedoria é essa? Que fortaleza é essa? Que paz é essa? Humanamente, de onde é que veio isso? De onde é que sai isso? Mas, como a musiquinha diz, é o Espírito Santo agindo de novo. O mesmo Espírito Santo que agiu em Pedro, Tiago, João, ele agora está agindo de novo nessa pessoa que está indo enfrentar aquele tratamento de saúde, nessa pessoa que está indo cuidar de um doente, que está indo sepultar uma pessoa querida, mas que está com o coração firme em Deus. É o Espírito Santo agindo de novo. O mesmo Espírito Santo que agiu em Pentecostes, ele age de novo agora aqui. E ele pode agir de novo na vida da gente um monte de vezes. Quantas vezes a gente precisar dele. Mas o segredo então, agarre esse trabalho que o Espírito Santo está fazendo aí dentro e caminhe com ele, vá com ele. Não vai faltar desassombro, não vai faltar bom ânimo, que vai nos surpreender a nós próprios às vezes, né? Meu Deus, não sei de onde é que eu estou tirando, né, ânimo para estar fazendo isso, para estar aqui hoje, para estar... Pois como o trabalho é dele, surpreende até a gente, né? O que é de Deus surpreende até a gente, porque a gente percebe que não foi meu esse negócio, né? Veio do céu, veio de Deus, né? Então, bom ânimo. Padre Antônio, o senhor lembrou dessas pessoas incríveis, né, que enfrentam momentos terríveis com coragem, e eu pensei em pessoas numa situação exatamente contrária. Pensei especialmente numa pessoa que está experimentando o contrário e que ela não chegou, assim, especialmente a falar essa frase. Mas eu estou pensando nela agora, assim, é como se ela estivesse assim, me perguntando, mas tá bom, Laura,
Onde é que tem uma oração? Onde é que tem uma oração para eu ter essa coragem, né? Ela não chegou, né? Mas assim, o rosto dela dizia isso para mim. Então, lembrando dessa pessoa agora, assim, né? Aí eu vou passar a pergunta para o senhor, Antônio. Onde é que tem uma oração para eu poder ter essa coragem? Olha, Santa Helena Guerra dizia que é uma oração muito curtinha, preciosíssima e muito pouco rezada pelos cristãos, pelos católicos. E se a gente aprendesse a rezar mais essa oração, muita coisa ia mudar. E a oração vem Espírito Santo. Pronto. Ela chega a dizer numa das cartinhas dela, nada falta a uma pessoa que clama, vem Espírito Santo. Então, se é coragem para lutar, se é ânimo para enfrentar a vida, para viver os desafios da vida, vem Espírito Santo. Vem ser a minha força, vem ser o meu ânimo, o fôlego da minha alma, né? Ânimo tem a ver com isso, com fôlego. Né? Eu não tenho mais fôlego, eu estou cansado. Mas o Senhor pode ser esse fôlego novo da minha alma. O Senhor pode me dar forças novas para que eu tente mais uma vez, para que eu me levante e arrisque mais uma vez, para que eu não seja tomado pelo medo. Vem Espírito Santo, é uma poderosíssima oração. E muito descomplicada, né? Porque a gente não está pedindo coisa, a gente está pedindo alguém. Ele. Vem Espírito Santo, né? É um convite. Né? Convites a gente não faz a coisas, a gente faz a pessoas. Né? Eu não posso dizer, vem chuva, por mais que eu quisesse hoje, mas não adianta, a chuva não... Né? Quem acolhe convites são pessoas. Quando eu digo vem Espírito Santo, eu estou crendo no meu coração que o Espírito Santo é Deus, é alguém que me ouve e que é muito gentil e que pode acolher o meu convite e ele virá. E quando ele vem, nada falta ao coração da gente. Então, esse ânimo novo, esse fôlego novo, essa coragem para lutar com os desconhecidos de cada dia, né? Com as coisas que não estão no controle da gente a cada dia e que a gente tem que aprender a viver da melhor maneira que der. Isso tudo é fruto da presença e do trabalho do Espírito Santo na gente. A nossa parte como é que eu posso dizer? É entrar no trabalho dele. Né? A Escritura diz isso, né? Outros trabalharam e nós entramos no trabalho deles. Pois isso tem a ver com o Espírito Santo também. Ele trabalha e a gente entra no trabalho dele. E aí o que a gente sozinho não é capaz, porque a gente não tem um reservatório de forças inesgotável na nossa natureza humana, ele tem e ele nos dá. Então, a gente vive num tempo de muito desânimo. Né? E é altamente compreensível isso. Né? Porque parece que as coisas estão muito sem previsibilidade. Né? A gente está num tempo de muita insegurança. Ontem, vendo algumas coisas de notícias, engraçado, eu ouvi a palavra insegurança várias vezes. Né? Uma insegurança jurídica, uma insegurança econômica, uma insegurança climática. Aí, no final do dia... É insegurança de todo tipo e para todo lado. Né? É a insegurança para quem mora no Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, não há nada seguro, parece que a gente não tem muita clareza do que pode acontecer daqui a 10 minutos. Eu acho que antigamente as pessoas, elas parece que tinham mais essa sensação de segurança, né? De que as coisas eram um pouco mais previsíveis. Hoje isso está muito perdido, mas dizem que uma das coisas que o ser humano precisa para ter até sanidade, né, é segurança. Todo mundo sabe que a vida não é previsível 100%, mas a gente precisa de um ambiente no qual a gente se sinta seguro de algum modo. E isso foi muito tirado da gente ultimamente. Repito, para quem é carioca, então, nem se fala, porque isso foi tirado da gente na vida diária, no lugar onde a gente mora. Né? Pois então, meu Deus, né? Num mundo de tanta insegurança, de tanta imprevisibilidade, é mais do que natural que as pessoas se sintam desanimadas. Eu não sei sequer muitas vezes com o que eu estou lutando.
Eu não sei com o que eu estou lidando. Né? Quando alguém não tem um diagnóstico médico, né? E que demora, e que, meu Deus, eu estou lutando com o quê? Eu não sei. Né? E às vezes as pessoas, né, tentam lutar para ficar de pé e não sabem que estão lutando, por exemplo, com uma deficiência no próprio organismo, e aí ficam magoadas consigo próprias, mas não percebem ou não sabem que estão enfrentando, por exemplo, uma depressão, que tem a ver também com a química do corpo. Então, a gente já está fragilizado fisicamente, aí a gente ainda se cobra um ânimo que a gente não tem, né? Mas olha, Jesus disse, eu quero que vocês tenham paz em mim. Então, ainda que eu não tenha segurança ao meu redor, ainda que eu não tenha muita previsibilidade de como é que as coisas vão acontecer na minha saúde, no meu trabalho, ainda que eu não tenha definitivamente controle sobre muita coisa, eu posso ter paz em Jesus. Lembrando que eu não enfrento nenhuma dessas coisas sozinho. Ele vai comigo. Lembrando que ele me alertou, no mundo tereis aflições. Ele em nenhum momento disse que ia ser diferente, mas ele também disse, tenha bom ânimo, coragem, eu venci as aflições do mundo. Você está comigo agora e eu vou ajudar você a vencer. Jesus não disse, coragem, você vai dar conta. Jesus disse, coragem, eu venci o mundo. A fonte do nosso ânimo, da nossa coragem, não está numa vitória que as mãos da gente alcançam, mas está na vitória que ele já tem sobre o mundo e sobre tudo aquilo que se levanta nesse mundo contra a gente. Então, é interessante porque Jesus diz, eu quero que vocês tenham paz em mim. Depois ele diz, tenham bom ânimo, tenham coragem, porque eu venci o mundo. Em nenhum momento Jesus está cobrando da gente que a gente tenha, sabe, as melhores reações por causa da gente mesmo. É como se o tempo inteiro ele soubesse, olha, eu sei que você sozinho não consegue, eu sei que você tem motivos para desanimar, para se angustiar, mas olha para mim, né? Em mim você tem paz, eu venci o mundo, olha para mim. Eu acho que nesse momento em que a gente tem tantas distrações, distraindo a gente até da presença de Jesus, talvez esse seja o segredo para mudar o nosso ânimo, voltar a olhar para Ele e ver que Ele continua derramando o seu Espírito Santo e que o Espírito Santo está sempre agindo de novo e trazendo para a gente o que a gente precisa, né? Mas não se distrair de Jesus, não perdê-lo de vista. Eu acho que nesse nosso tempo, nesse nosso mundo, é uma das grandes tarefas que a gente tem, estar concentrado em Jesus, atento a Jesus. Num mundo de tanta desatenção como é o nosso, a gente o tempo inteiro é estimulado a olhar para fora, olhar ao redor, né? Olhar para Ele. Né? Ele é o motivo do nosso bom ânimo, Ele é o motivo da nossa coragem. Então, por causa dele, a gente prossegue, né? Vencendo as coisas que estão em nós. Né? Santa Edith Stein, né? Teresa Benedita da Cruz, né? Que foi filósofa de origem judia, conheceu Jesus, acolheu Jesus e se tornou católica e monja carmelita, né? Ela tem uma frase que diz que coragem é ir com medo. Ai, que incrível, não conhecia. Ou seja, coragem é algo que me impulsiona a ir para frente, mesmo tendo medo aqui. Então, eu tenho umas prateleiras no meu coração, tem um monte de coisa, inclusive medo. Mas Jesus, o Espírito Santo, me impulsiona de uma maneira que eu posso ir adiante, mesmo carregando o medo aqui. Não quer dizer que a gente virou super-herói. Né? Ser cheio do Espírito Santo faz de nós novas criaturas e não super criaturas. Né? Então, tem nas prateleiras do coração da gente, tem medo também. Mas ele não sequestra a gente. Mesmo com medo, a gente pode ir em frente, né? Ir com medo, porque o Espírito de Deus nos sustenta e nos impulsiona
Então, quem sabe hoje a gente não pode lembrar disso, né? Coragem é ir com medo. Eu estou com medo desse encontro, eu estou com medo dessa situação, eu estou com medo do que eu vou ouvir, mas eu vou em frente. Mesmo assim, eu vou em frente, porque eu sei que Jesus vai comigo. Ele me dá vigor, ele me dá ânimo. O medo está aqui, está na prateleira, mas ele não vai tomar conta de mim. O Senhor vai me mostrar o caminho melhor, os passos que eu devo dar, e ele vai surpreender a gente, ele sempre surpreende. Padre Antônio, enquanto o senhor falava, assim, experimentei que eu acho que Jesus fala isso para todos, mas eu percebi, que, enquanto o senhor falava, que ele fala de uma forma mais especial ainda para quem está com muito medo, para quem está com vontade de desistir. A gente sabe que Jesus tem uma predileção especial por aqueles que estão sofrendo mais. Então, é verdade, ele fala isso para todos nós. Mas, assim, eu percebi isso enquanto o senhor falava. Para aquela pessoa que está passando o momento mais difícil, que chegou a dizer, agora chega, não dá mais, vou parar um pouquinho. Sinto assim, né, Jesus olhando para a gente, quando passamos por isso, que de vez em quando a gente passa por isso, de uma forma toda especial, mais especial, né, do que quando a gente está bem e levando a vida. E Jesus não está ao nosso lado para ser um cobrador, né? Não existe isso, né? Eu tô com o coração apertado, eu estou angustiado, e além de tudo, eu tenho a impressão de que Jesus está me cobrando de que eu devia estar de outra maneira, né? Não é assim que funciona, né? Eu estou do jeito que eu estou, mas eu sei que Jesus vai comigo e ele pode me fazer experimentar isso que eu estou vivendo de uma nova maneira. Ele não me cobra, ele me dá o que eu não tenho, é diferente, né? Santa Teresa dizia uma frase mais ou menos assim, né? O Senhor não nos pede nada que ele próprio já não tenha decidido nos dar, né? Então, Jesus não me cobra coragem, Jesus não me cobra ânimo bom, Jesus me dá coragem, me dá ânimo bom para que eu possa enfrentar, viver a vida de um jeito diferente daquele que sozinho seria o meu jeito. Então, tirar da cabeça essa impressão de que, sei lá, Jesus está meio que no time contra, né? Você já está difícil o negócio, você ainda tem que mostrar para ele que você está bem. Meu Deus do céu, de onde é que a gente tira isso, né? Ele não veio para a gente mostrar para ele que a gente está bem. Pelo contrário, ele veio porque ele sabia que a gente não estava nada bem, que às vezes a gente não está nada bem, mas ele veio para nos dar o que sozinhos a gente não tem. Então, eu preciso buscar em Jesus e receber de Jesus o que sozinho eu não tenho. É coragem, é força para viver, é ousadia para viver, é desassombro. Senhor, hoje eu venho buscar isso no Senhor. Eu não tenho comigo, né? Na minha, como é que eu vou dizer, na minha bagagem não sobrou nada disso. Mas eu sei que o Senhor tem para mim. Então eu me confio ao Senhor, eu fico nas suas mãos hoje, e eu sei que com a sua ajuda eu vou me surpreender com as forças que o Senhor vai me dar para que eu possa dar um passo adiante. Uau, amém. Mas sem Ele, nada de cobrança. Amém, amém. Padre Antônio, essa ousadia que o senhor falou, esse desassombro, eu gosto tanto dessa palavra. Na Bíblia é parresia? No Novo Testamento tem uma palavrinha, né, que é a palavrinha parresia, que eu acho que é um pouquinho a palavrinha que está por trás de tudo isso, né? Desassombro, não se deixar intimidar pela vida quando ela é difícil. Né? Se você tem uma missão que Deus confiou a você, você não vai cumprir essa missão sozinho. Deus nos dá a missão e Ele se dá para a gente junto com a missão. Então, é com essa lembrança no coração e com as forças que Ele dá para a gente cumpre a missão da gente. Então, essa experiência de um desassombro, de um vigor interior, de uma ousadia diante dos bloqueios que a vida traz, né? Das situações que parecem ser resistência,
Isso tudo no Novo Testamento eu acho que está por trás dessa palavrinha parresia. A gente poderia traduzi-la, dependendo de cada situação, com alguma dessas nuances. Mas no fundo é isso, né? Seria essa coragem, esse vigor, esse ânimo para cumprir aquilo que a gente sabe que Deus confiou a gente. Lembrando que quando Deus dá para a gente uma missão, Ele dá as forças que a gente precisa para cumprir essa missão. E, ao mesmo tempo, o senhor enfatizou para a gente evitar essas ideias pré-concebidas que só nos fazem mal. Meu Deus, não é uma fortaleza dessas que a gente vê por aí em certas propagandas. Nossa Senhora, com toda a sua doçura e silêncio, ô mulher cheia de parresia, né, Padre Antônio? Então, acho que isso, olhando para Nossa Senhora agora, né, lembrando assim de vários momentos da vida dela, grávida de 9 meses em cima daquele burro, tendo um filho ali no lugar tão... Aí, logo depois, tendo que fugir para o Egito, volta para Nazaré, perde o filho com 12 anos de idade na cruz. Ela, com toda a doçura e humildade, foi cheia de parresia, de força, de ousadia, né? Sim. Dizer sim para Deus, né? Ela não era casada com São José, né? Não era casada. Ainda, né? Segundo o costume judaico, e apareceu uma criança nessa história. Você já imaginou a complicação que foi isso? Certamente não foi fácil. Nazaré era uma cidade pequena, e ainda assim é isso que Deus quer de mim. Esse é o sim que Ele espera de mim. Vamos lá. Eu sei que vai valer a pena, e eu sei que se Ele me pede um sim, é porque Ele também está me dando um sim. Né? Então, vamos embora. O que você falou é muito verdade, né? Agora, lembrando que ela é a cheia de graça, né? Então, isso é o trabalho do Espírito Santo na alma dela. Agora tem que ser o trabalho do Espírito Santo na alma da gente, né? Tem momentos em que, Senhor, é isso que o Senhor espera de mim, é esse sim que o Senhor quer de mim agora. Então, vamos lá. Vai dar certo, vai funcionar. Né? Deus, se eu digo sim para Deus, ele já disse sim para mim há muito mais tempo. Então, vamos nós, com a ajuda do Senhor, eu vou em frente, eu vou ser um instrumento aqui onde o Senhor me colocou. Né? Então, não ser, eu usei a palavra sequestrado, não ser imobilizado pelo medo ou pelas resistências que às vezes fazem a gente se encolher diante da vida. Né? Nem sempre a gente vai ouvir sim das pessoas. Né? Quando a gente tem uma missão da parte de Deus, isso não significa que todo mundo vai dizer, ai, que ótimo, obrigado, eu recebo. Não, nem sempre a gente vai ouvir sim das pessoas. Às vezes a gente vai ouvir um não, né, que vai ser uma resistência. Mas espera aí, se eu disse sim a Deus, se Deus me disse sim, eu vou continuar aqui onde Ele me colocou, e em algum momento as coisas podem começar a mudar, começar a serem diferentes. Né? Eu fico imaginando, né, quando uma mãe recebe o diagnóstico de que o filho dela, né, tem algum tipo de síndrome que compromete, né, o desenvolvimento que seria o esperado do filho. Né? É como se a vida estivesse dando um não para ela. Né? Mas a gente vê mães que se superam e, nossa, se tornam pessoas tão incríveis por conta disso. Né? Isso, de alguma maneira, é trabalho do Espírito Santo nesse coração de mãe. Né? De alguma maneira, é Ele quem dá para essa mãe, diante do não que a vida trouxe, olha, seu filho não vai aprender tão fácil como os outros, seu filho não vai falar tão fácil como os outros, seu filho não vai ter um comportamento tão dócil como os outros. Diante de um não que a vida traz, e é um não tão duro. Né? Existem mães que se superam, né? Ok, não vai, mas vai. Né? E aí a gente vê, de repente, uma criança desabrochando, apesar de todas as limitações que a vida, o organismo, sei lá o que trouxe para ela, uma criança desabrochando porque ela tem do lado dela alguém
ousado, corajoso, alguém que não para diante da dificuldade, alguém que ousa ir adiante, alguém que... Sabe, isso é incrível, né? E ver isso acontecendo, de alguma maneira, faz a gente lembrar, Deus dá forças quando a gente humanamente não sabe de onde tirá-las, mas Ele dá. Né? Então, quantas pessoas a gente deve conhecer que receberam do Senhor num momento de muita fragilidade humana, justamente nessa hora, uma força incrível, um vigor incrível, um ânimo incrível. Quer dizer então que essa pessoa sempre foi... Não, talvez tenha havido dias em que ela... Ai, meu Deus, quero sumir, mas daqui a pouco estava ela lá de novo, né? Então, eu acho que foi o apóstolo Paulo que disse, né, que às vezes é na nossa fraqueza que Deus manifesta a força dele, né? Então, é assim. Ele continua igual. E ele continua fazendo isso na vida de muita gente. Pode fazer na nossa também. Então, que a gente tenha esse ânimo de contar com o Senhor, né? O bom ânimo de quem, mesmo diante de um não da vida, sabe que, esse não pode ser uma porta fechada, pode ser um muro diante de mim, mas eu acho que do lado de lá desse muro tem algo legal. Eu vou aprender a saltar. Né, que a gente possa ter em Jesus, no seu Espírito Santo, esse ânimo novo para superar obstáculos, vencer provações e, de repente, olhar para trás e perceber, foi o Senhor que me sustentou e por causa dele eu estou de pé e eu estou aqui. Então, que a gente possa fazer essa experiência muitas vezes na vida da gente. Amém. Amém. Muito bem, Laura, vamos parar por aqui, senão o pessoal vai embora, deixa a gente conversando sozinho, né? Espero que a gente tenha tido uma partilha boa para fazer a gente rever um pouquinho o que está acontecendo na nossa vida e com olhos de fé, né? Tem uma oração ao Espírito Santo tão bonita que a gente diz: Senhor, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o Teu Espírito. Então, Senhor, que a gente hoje olhe tudo o que está acontecendo na vida da gente segundo o Teu Espírito Santo. Amém. Que a gente veja chances que a gente não estava vendo, oportunidades que a gente não estava aproveitando e que a gente possa recobrar o ânimo com a ajuda do Senhor a partir de agora. Vamos nós. Amém. Irmãos, Amém. Deus abençoe, um abração. Até logo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, irmãos.